E agora nós vamos à palavra de Deus. Lembrando aos que entraram agora que nós estaremos fazendo nesse instante, não como fazemos toda semana, todo sábado, que é aquele momento do encontro da família ID. Hoje o encontro é diferenciado, o encontro hoje ele está dentro do contexto das 10 madrugadas de oração e estudo da Bíblia. Então nós vamos hoje direto ao estudo da Bíblia, vamos ter o testemunho aqui no final, mas o que nós mais desejamos é que Deus, de uma forma especial, me use, porque se Ele pode pegar um pecador como eu e usar, Ele vai usar você também. Ele vai usar você, Elaine, que já voltou para os braços de Jesus. Ele vai usar cada um de nós. E eu queria lembrar a você, queridos, que ontem nós tivemos a primeira ou o primeiro princípio narrado. Lembram disso? E foi a confiança em Deus. Usamos aqui Salmo 37, versículo 5, lembram bem? E Salmo 37, versículo 35, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor e o quê? Confia nele. Confiança nele. E eu queria que vocês me visualizem aqui na minha tela quem conseguiu orar mais cedo hoje, pedir ao Espírito Santo que transforme o coração, que o eu ficasse na cruz e o Espírito Santo e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no trono. Jesus morreu na cruz por você. Quem conseguiu orar hoje pedindo ao Espírito Santo ler o texto que foi o Reavivados por sua palavra? Nós queremos que você costume a orar e depois dos 10 minutos de oração. E o Reavivados de hoje termina com uma parábola. E eu fiquei ali falando, Espírito Santo, eu não quero ser mal. Espírito Santo, eu quero fazer o bem. Espírito Santo, eu não quero deixar vaidade, orgulho, o meu eu dominar. Espírito Santo, olha, troca esse coração de pedra por um coração de carne. E o Espírito Santo faz esses milagres. Então, lembrando que na nossa tarefa de casa, nós temos que pedir ao Espírito Santo que tome posse do coração, porque ao nos entregarmos a Ele, é Ele que vai me convencer do pecado, da justiça, do juízo. É Ele. Ele vai fazer maravilhas em nosso povo. Queridos, ao fazer isso, essa tarefa não foi só para hoje de madrugada. Todas essas 10 madrugadas, você precisa levantar mais cedo. A irmã Angélica me disse, né, irmã Angélica? Levantei às 3 da manhã. Isso, levante mais cedo. O Espírito Santo também me acordou às 3 da manhã. E eu caladinho saí em silêncio da beira da cama ali da minha esposa, fui para um cantinho, fui para orar. Por quê? É necessário esses momentos a sós com Jesus. E eu aprendi isso através de um programa que nós temos fantástico, que é chamado exatamente Momentos a Sós com Cristo. E logo após essas 10 madrugadas, nós vamos ter. Olha, você está convidado, não vou abrir outro link, só vou dizer o seguinte: não quer? Vamos respeitar, mas nós vamos ter continuidade, não é? Comemorando já 1 ano que as Madrugadas com Deus aqui está se reunindo, então nós vamos ter os momentos a sós. Irmão Mário vai falar depois, ao longo da semana, com vocês. Mas por quê? Temos que acostumar, orar e ler a Bíblia. E eu queria também perguntar agora se você aceita um novo desafio. O desafio de hoje, anotem aí, por favor,
Se você foi convidado, e eu tenho aqui a lista dos convidados, obrigado vocês que responderam o meu áudio, né? Responderam aí meu pedido. Olha, quem te convidou, bota aí, fizemos uma lista. E nessa lista, ali tem agora nomes com os convidados, eu vou colocar depois atualizado ali. Então, nessa lista, você vai ver agora que pessoas estarão jejuando, orando por você pela sua luta, pelas suas dificuldades, porque nessa luta entre o bom, entre o bem e o mal, Jesus quer que você seja vitorioso. Então, eu desejo com todo carinho que você aceite uma próxima tarefa. Você vai conversar com o seu convidado, ou melhor, com a quem te convidou, e vai perguntar a ele assim: olha, vamos combinar um horário no dia para nós orarmos juntos, pedirmos o Espírito Santo juntos, pedimos o batismo do Espírito Santo, tá certo? Você vai combinar. Então, a tarefa é combinar hoje. Quem sabe logo ao terminarmos aqui, nós não vamos até às 7, nós vamos terminar mais cedo, para você poder orar em dupla. Eu já combinei com a minha dupla. Ao terminarmos aqui, eu estou discipulando o Daniel e nós vamos orar ao encerrarmos a reunião. Então, combine, tá? Já vai no reservado, aí no bate-papo, já combine. Olha, vamos também aqui ao terminar orar e orem todos os dias. Esta é a tarefa, formar uma dupla com a pessoa com quem você foi agora convidado a estar aqui. Tá certo? Esse é o desafio que você tem para amanhã. Formar uma dupla com a pessoa com quem você está se relacionando e estudando a Bíblia. Tá certo? E hoje nós vamos para o segundo princípio. Nós falamos ontem, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Nós vamos agora para Gênesis. Nós vamos para o segundo princípio hoje, porque o primeiro é confiar em Deus, entregar e confiar. E o segundo princípio está em Gênesis 2, tá certo? Gênesis 2. Eu vou pedir aqui dos co-anfitriões que eu tenho aqui, que estão com o microfone liberado, que leiam para mim Gênesis 2, versículo 1 a 3. Nós vamos descobrir agora a segunda palavrinha-chave. Ontem foi confiar. E hoje nós vamos descobrir aqui uma outra palavra-chave, que é um princípio necessário para ser incorporado em nossa vida. Quem pode ler é só abrir o microfone, Gênesis Vou ler, 2, pastor. 1 a 3. Vou ler. Obrigado, Rogério. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amados, olha, eu vou aqui pedir alguma coisa agora para você. Olha, dentro desse contexto, o que que você está vendo aí de importante? E por que que mesmo a palavra aparecendo não ser um princípio, é um princípio? Por quê? Porque, veja, Deus criou o mundo e nós temos o inimigo de Deus querendo destruir o mundo. Deus, ele fez você, tem um inimigo querendo destruir você. Tem Deus querendo que você conheça Ele e as verdades dele. Tem o inimigo querendo te colocar mentira na sua mente. Olha que coisa, queridos, que coisa incrível. E aqui nós temos algo, Deus criou o mundo, e ele formou o mundo, e ele agora fez algo que eu e você precisamos aceitar. Veja, o mundo foi criado em 6 dias, nós somos criacionistas. A Bíblia aponta a criação como a forma do surgimento, a forma do surgimento do homem. Nós fomos criados, tivemos um Deus. E aí eu pergunto agora: Deus, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o quinto dia, preparou todo um ambiente para que no sexto dia você, o ser humano, nós fôssemos agora criados e inseridos num contexto fantástico. Ele dá uma ordem para Adão, olha, nomeia aí os animais, depois ele dá um sono profundo e tira da costela a companheira, que ele dá o nome de Eva. Adão fica radiante, feliz, e aí Deus agora vai e fala assim,
Deixa eu explicar algo agora. Vocês simplesmente vão descansar. Isso mesmo, Valdeci. Vocês vão descansar. Vou te dar um dia de repouso. Vocês não estão cansados, mas vocês vão ter um dia de repouso. Vocês precisam aceitar esse presente para vocês. E sabe, queridos, ele criou o sábado. E ao criar o sábado, ele fala: o sétimo dia é o sábado. Ele reforça isto lá em Êxodo 20, no versículo 8. Ele fala: lembra de que lá eu dei para vocês o sábado. Então, se você tiver aceitado esse Deus, ele vai querer que você entre nesse descanso como Adão e Eva entraram. Então, logo no início da criação, Adão recebeu o sábado. Para quê? Para ele passar com o Criador. Imagino que naquele primeiro sábado, naquele primeiro momento, Adão adorou a Deus por ter criado um jardim maravilhoso. Eva já tinha passeado e visto coisas maravilhosas, belas flores. Não murchavam essas flores. Imagine. Agora, Deus conversa com eles, conta tudo como foi e diga: olha, todo sábado eu vou passar o dia com vocês. Só que tem um detalhe: descanse hoje, não precisa fazer nada. Mas no primeiro dia da semana, e aí o mandamento fala: 6 dias trabalharás. Então veja, o sábado é um dia de descanso, um dia em que você agora coloca diante de Deus, você que se entregou a Deus, você que confiou em Deus, você agora vai descansar, colocar nas mãos dele todas as ansiedades. Eu queria falar do sono. Alguns têm me dito assim: pastor, mas toda madrugada acordar? Não. Veja, o que você precisa é o que está em Mateus 6:33. Buscar e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que eu e você precisamos é colocar Deus no trono e o eu na cruz. E aí, queridos, tem algumas coisas que fazem com que você não entenda que o descanso ele traz uma mente mais saudável. O descanso em Deus traz uma mente tranquila. Você, no descanso do sábado, você passa a ter paz, porque Jesus senta no trono e ele assume o controle, ele cuida de tudo e você tem que confiar nele totalmente. Vocês vão ver que vai estar interligado, confiança, agora descansar, santificar o dia de sábado. É um dia abençoado, mas eu quero ficar com a palavra descanso. E dentro da palavra descanso, como princípio, não é? Agora tem também algo que eu quero destacar: o sono. Eu já fiz uma palestra e deixei lá no canal do YouTube a questão do sono. Não sei se o Daniel ou a Marileide consegue aí colocar o link no bate-papo para vocês conhecerem o canal. E eu queria que vocês olhassem lá especificamente sobre o sono. E lá eu enfatizei, não vou falar especificamente tudo o que está lá nesse vídeo, mas eu quero colocar para vocês Salmos 4, versículo 8. Vamos ler esse texto juntos? Salmo 4, 8, que diz aí: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, além do sábado ser um símbolo de que Deus primeiro nos dá o descanso nele, confiança nele, agora ele fala que ao longo dos 6 dias, na mesma forma que na criação a parte escura vem primeiro, tá certo? Primeiro vem a parte escura, primeiro vem o sono, para você ter baterias recarregadas, para ao acordar você ter energia. Por isso, dormir antes da meia-noite. Quanto mais cedo você dormir, você vai ter condição de refazer aí a condição física. E aí, o que tira a paz? O que tira o sono? As preocupações. O que é preocupação? É você se ocupar
previamente por algo, por um problema, por uma dificuldade, por uma ansiedade, por um negócio, por algo que você queira fazer, e aquilo tira o sono, tua mente fica trabalhando. E ele falou: não, quando eu criei o mundo, eu criei primeiro a parte escura e depois a parte clara. Primeiro você dorme, primeiro você descansa, e depois você vai ter uma mente com capacidade para trabalhar para mim, para lavrar a terra, como ele disse para Adão. Então, primeiro é descanso. Então, cuide, porque se nós temos um Deus que é Deus de amor, que vai te dar condição de ter uma mente saudável, vai ter condição de pregar, de falar, você precisa ter o sono. E se Deus está querendo te dar o que é bom, Satanás quer te dar o que é mal. E olha, ele tem muitos distratores, muitas coisas que vão distrair você. E isso aqui que está na minha mão é uma das coisas que distrai você. Então, queridos, acostume, antes de dormir, ler a Bíblia. E eu falo a Bíblia é essa aqui, olha. Tá certo? Leia a Bíblia. Evite a luminosidade de uma tela de computador, de filmes e coisas. Leia a Bíblia. Orem pelo menos 10 minutos, confesse seus pecados durante o dia e vá dormir. Porque se você fizer isto, Salmo, capítulo 4, versículo 8, vai se cumprir. Você vai ter paz ao orar, vai ter paz ao ler a Bíblia na noite, você vai ter paz ali ao ver que os seus pecados estão perdoados, e aí você vai dormir. Queridos, eu confesso, viu, Jabani, que depois da nossa conversa, tivemos uma conversa, já me tirou algumas dúvidas, etc. Eu falei para Deus: Deus, eu levantei meia-noite ontem, o Senhor me acordou muito cedo, eu fiquei em 20 minutos em oração, clamando para que o Senhor me desse paz e me orientasse, porque eu confesso, eu não queria fazer essas 10 madrugadas. Eu convidei o pastor Luiz Gonçalves, aí ele disse: Pastor Edson, olha só que audácia, né? Pediu o evangelista da divisão para falar para a gente. E ele aceitou, viu, gente? Mas ele falou assim: olha, eu não posso todas as madrugadas. Eu convidei o pastor Raimundo Gonçalves, ele respondeu, gente. Olha só, o pastorzinho aqui, pequeno, falou com ele lá do evangelista da União Central, onde eu trabalhei. Ele falou: pastor, mas só que eu não posso todas as madrugadas, às 10, vamos dividir. Falei com o meu presidente, ele falou: pastor, que projeto, que bacana você está. Mas olha, meu presidente, sim, ele falou: olha, eu faço todas as madrugadas, se o pastor Luiz não puder. Mas aí tivemos uma vigília, e essa madrugada de ontem também, eu fui ali 20 minutos orando, que é o que você vai aprender nos momentos a sós com Cristo, conversar, deixar o Espírito Santo falar. Deus falou assim: olha, é você. Esse povo precisa ter duplas de oração. Você que eu estou te colocando no coração o ID, para mostrar a forma de que nós primeiro temos que ficar em Jerusalém para depois pregar. A igreja precisa entender essa questão. Igreja essa que eu pastoreio há 27 anos. E eu ensinei tantas outras formas. Primeiro o trabalho e depois. Não. O Espírito Santo primeiro. Fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Deixa ele te guiar. E o Espírito Santo dizendo: faça você mesmo. E olha, foi duro, viu? O presidente dizer que faria às 10 madrugadas, e ele prega melhor do que eu. Pastor Gustavo de Sá, ele vai estar aqui uma hora, ele vai conhecer o nosso projeto. Eu falei ontem com ele, falei: olha, tivemos 102 pessoas aqui ontem, hoje estamos em 111, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, falei: presidente, olha, o Espírito Santo me falou o coração, olha, seja você, pastor Edson. E eu falei: presidente, dá para ser na próxima? E olha, parece uma coisa arrogante, né? E eu querendo tomar o lugar desses grandes oradores. Não, queridos, é que o Espírito Santo quer que eu conte minha história, mostrar as minhas fraquezas também. Minha mãe ficou ali, mas vou, se o que o Espírito Santo disser que eu testemunho, eu vou testemunhar. Sabe por quê? Pode ter pessoas aqui hoje que não dormem, que estão com insônia, que estão preocupadas, pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não têm ainda o descanso necessário. Primeiro, do sábado. E o segundo, queridos, é o sono mesmo. Quando Deus criou o mundo, a parte escura veio primeiro. Você precisa dormir.
E se você não dorme, viu, Javani? Eu precisei tirar um cochilo, viu, depois da nossa conversa. E eu desliguei o celular, desliguei tudo, Senhor, eu estou cansado. E ali a mente não parava, já pensando no tema de hoje, já pensando na visita da Luana, já pensando em outros compromissos. Minha esposa, até ela me deu tarefa ontem, viu? Minha esposa sai 6h30 da manhã e volta 5 da tarde. Ela falou: olha, tem um brócolis na geladeira, faça o brócolis. Ai, meu Deus, tanta tarefa, até cozinhar, sabia? Eu tive que cozinhar ontem. E olha, se eu pudesse, eu convidava vocês, que o meu brócolis ficou muito gostoso. Dei conta de tudo, mas eu falava, para que eu consiga, eu tenho que dormir. Aí desliguei o telefone, viu, Jabane? Desliguei e a mente não parava. Eu falei, peraí, Salmo 4:8 diz, em paz me deito. A agenda está grande, mas a minha mente tem que agora descansar. E aí, Javane, eu dormi. Naquela hora que eu orei, falei, Deus, eu preciso entrar num descanso agora físico. E o sábado é o descanso espiritual e eu dormi. Dormi um pouco, Javane, e já acordei. Será que eu perdi a hora? Não, levantei, dei conta de tudo, louvado seja. Só não dei conta de uma coisa. E se a minha esposa está aqui, gente, não vou nem olhar se ela está aqui, porque ela disse que ia assistir. Ela só pediu também que eu fizesse ali uma arrumação e eu não lavei a louça. Só não lavei a louça. Mas o restante que ela pediu, o brócolis que ela pediu, fiz lentilha. Tá lá, o almoço tá garantido, tá gostoso. Arroz integral, tá gostoso o almoço hoje. Fui eu que fiz. Deu tempo. Então, queridos, em Mateus 6,33 diz: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Pode levantar cedo. Entre no descanso, confie que Deus vai fazer a sua agenda. E é isso que ele deseja. E eu tenho outro texto que quero que você abra, que está em Romanos 8,14. Romanos 8,14. E, Daniel, você sabe que eu gosto muito desse texto, né, Daniel? E eu vou pedir você mesmo, Daniel, que leia para mim esse texto de Daniel 8,14, porque esse é um texto, queridos, que se eu descanso, se eu confio, se eu tiro as minhas preocupações e coloco nas mãos de Deus, esse descanso, ele vai se tornar real. Você não vai passar um dia agitado, tudo vai acontecer, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas vamos ler esse texto e em seguida, Daniel pode já abrir seu microfone, já abriu, e Tá aberto, leia, pastor. por gentileza, esse texto. Romanos 8,14, na minha versão, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, se eu não aceito me entregar a Deus, obrigado, viu, Daniel? Se eu não aceito me entregar, que foi o que nós falamos ontem, se eu não confio nele, né? Que é confiança plena em Deus, que é um remédio isso para todo ser humano. Eu vou aceitar o descansar, dormir em paz, deitar a cabeça no travesseiro e deixar as preocupações, deixar as ansiedades, deixar os compromissos, deixar tudo. Não vou. Então, esse princípio de confiar e descansar em Deus, aceitar o princípio do sábado como mandamento, como dia de descanso para todo ser humano criado por Deus, e todos foram criados. E é necessário que você, que está me ouvindo pela primeira vez, você que entrou pela primeira vez hoje, entenda. Eu vou pedir aqui, a irmã Marileide tem feito carinhosamente os vídeos que a Javane manda, que eu mando, e ela vai colocar lá no canal ID o tema de ontem. Assista lá. E agora eu quero dizer um pouquinho da minha história para vocês. Sabe, eu parei ontem contando um pouquinho das lutas que eu tive, das provas que eu tive, e somente relembrando de que quando eu disse para minha tia Sulamita, que ela mora aí nos Estados Unidos, não sei se ela está aqui, estou tentando ver se a minha tia Lúcia está, mas a minha tia Sulamita, eu disse, tia Sula, eu quero pertencer a Deus, minha mãe me dedicou, eu sou de Jesus, eu quero ser de Jesus. E a minha tia Sula achou incrível e coisas que marcaram a minha vida. E então, o que aconteceu? Contei toda a experiência, o que meu pai fez, as provas, e Satanás tentando me destruir, colocou uma moça no caminho que queria que eu fosse o marido dela, o pai de um filho que não era meu, coisas terríveis, o inimigo é terrível, o inimigo vai fazer de tudo para tirar você
a paz, tirar de você a confiança, a fé de que existe um Deus que cuida, que vai fazer o melhor para você. Sabe o que aconteceu? Eu simplesmente fiquei até os 17 anos morando ali em Vargem Grande. Depois eu fui morar em Curicica, aqui bem perto de onde eu moro agora. E ali, ao morar em Curicica, eu ganhei um privilégio. Eu queria trabalhar, eu ainda era de menor, mas eu fui trabalhar aos 17 anos no Hospital Silvestre. Hospital Adventista Silvestre. Que coisa bacana. Eu fui office boy, trabalhei na recepção, cuidando das pessoas. E eu ia e vinha para o trabalho. Agora eu comecei a ter dinheiro. Meu salário entrou. E olha que o dinheiro é bom. Tanto que Deus pede ofertas, que sejamos generosos, mas sabe que o dinheiro também pode ser a raiz de alguns problemas. E eu comecei a ver dinheiro na mão, falei, agora eu posso comprar aquele meu... Eu me lembro que eu comprei um tênis Adidas. Gente, branco, com detalhezinhos azuis, coisa linda, Adidas. Eu lavava, olha que tênis lindo. E eu comprei roupas novas, marca, agora eu posso, mas eu tive um problema ali também. Mas antes eu quero dizer alguma coisa. Quando você descansa em Deus, confia em Deus, Ele vai estar cuidando de você. Interessante, tem um versículo nos Salmos que fala: o anjo do Senhor, o que diz o verso? Se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E toda vez que eu falo em Rio de Janeiro, viu, irmã Angélica, eu falo aqui e as pessoas falam assim, aí tem muita violência, eu tenho medo. Eu convidei já pessoas para virem me visitar, pastor, é muito violento, eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu falei, gente, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Só que eu vou contar 2 assaltos que eu passei. Eu vindo do Hospital Silvestre para lá, trabalhando, indo e vindo, morando em Curicica, uma vez entraram assaltantes ali e, olha, um ficou no motorista com a arma, o outro foi passando de passageiro em passageiro, roubando todos os pertences. Só não roubaram uma coisa de ninguém: celulares. Porque naquela época não tinha celulares. Mas aliança, carteira, relógio, dinheiro, roubaram, menos celulares, não roubaram ninguém, não tinha celular. Mas eles saíram roubando, roubando, roubando. Eu falei, Senhor, olha aqui, eu estou com o meu dinheiro do salário, olha, Senhor, aqui eu fiquei ali. E olha o que Deus fez. Os bandidos passaram no ônibus para um lado, passaram para o outro, olharam para as pessoas na frente, atrás, do lado, e não olharam no meu olho, e eu ali com aquele olho arregalado, olhando para eles, eles não olharam para mim. E na segunda vez passaram para lá, passaram para cá, não olharam para mim. 3 vezes não olharam para mim. Roubaram todos no ônibus e não me roubaram. O cobrador chegou a olhar depois e falou assim, você não foi roubado. Acho que ele estava desconfiando até que eu era cúmplice deles, porque não olharam para mim. O anjo me guardou. Mas eu quero contar para você que, quem sabe, está longe de Jesus, porque o dinheiro foi uma armadilha. E o dinheiro, para mim, começou a ser uma armadilha. E eu me lembro que eu saía, pegava, agora já tinha meu tênis Adidas, já tinha algumas coisas que eu queria, comecei a buscar jogos. E um deles, olha, vocês mais antigos devem lembrar, mas existia fliperama. Abriam casas assim, caça-níquel, não sei que nome, fliperama, uma bolinha de aço e as pessoas brincavam. E a gente comprava ficha, brincava, não era como no celular que tem joguinhos. E ali eu fui brincando de fliperama, fui brincando. Quando eu vi, aquilo vicia. Como os videogames, mamães, você que está aí me ouvindo, viciam. E olha, eu fiquei tão viciado que eu cheguei a gastar praticamente o meu dinheiro com isso. Eu não podia ver uma casa com isso, eu ia comprar ficha, ganhar, ganhar, ganhar. E os joguinhos são diferentes. E hoje eu lembro de uma experiência, faço um parênteses na minha história, de um pai que, quando eu visitava esse pai, ele falou assim, eu perguntei, seus filhos? Ele está ali na sala jogando videogame. Aí, antes que eu comentasse alguma coisa, aquele pai disse, mas videogame, pastor, o que o senhor quer dizer sobre videogame? É bom? E eu tinha essa minha experiência do fliperama. Vicia, vicia. Você gastava todo o dinheiro em ficha. Hoje você não gasta dinheiro para no celular você fazer um joguinho, mas ele rouba teu tempo, que é mais precioso que dinheiro.
E tanto que hoje eu não tenho no celular nenhum jogo. Bom, deve até ter joguinhos, mas eu não sei se tem. Porque eu evito brincar. Porque rouba o tempo, como a televisão, como N coisas. Tempo que você descansaria, tempo que você colocaria realmente para Deus alguma coisa que ele queria que você fizesse, rouba o tempo. Aí aquele pai disse assim, mas pastor, e então? Eu falei, bom, vamos fazer assim, vamos lá na sala onde seu filho está jogando videogame e vamos ver você mesmo, vamos analisar o joguinho. Quando entramos na sala, aquele garoto assim, ligado, né? Assim que eles ficam, né? Com a mãozinha assim, tal, tal. Ai, pai, tudo bem, pai? Oi, filho. Não, pai, peraí um pouquinho. Não é assim que eles ficam, né? Vocês já viram a cena? Não sei se eu fiz certinho. E então aquele pai ficou assim, mas olha, ele nem pisca. Eu falei, é assim mesmo, é anestesia, é hipnose. Aí, mas vamos ficar quieto, ver o que ele está fazendo. Aí ele vinha no joguinho e tal, daqui a pouco ele explodia um policial. Aí ele entrava por uma rua, entrava por outra, tirava numa, tirava lá, explodia outro. Eu sei que quando ele conseguia matar um policial, ele explodia. Aquele pai foi ficando agoniado e falou: filho, por que você pega todos os policiais e explode eles? Ele disse: pai, é que nesse joguinho, para eu ganhar bastante pontos, eu sou fora da lei e eu tenho que matar todos os policiais. Dá para você entender o que Satanás coloca na mente através dos jogos? Aquele pai, naquele momento, ficou horrorizado. E o pior é que ele não conseguiu fazer com que o seu filho saísse. E aquele filho, como hoje eu conheço famílias, já orientei a pais, fui numa certa casa em que ela falou: olha, meu filho passou a noite em jogos, em conjunto com outros jovens, à noite. Noite que deveria ser de descanso. Então, qual vai ser a mente desse jovem no dia seguinte? Se ele primeiro não descansa. E sabe, queridos, eu fiquei horrorizado. E olha, o fliperama, já que é o meu testemunho agora, o fliperama me viciou tanto que minha mãezinha que está aí assistindo deve lembrar. Eu lembro até mesmo como era o meu quarto. A mesma forma como eu lembro aquele momento importante em que eu disse para minha tia Sulamita, olha, eu quero pertencer a Jesus, servir a Jesus, fazer a vontade de Jesus. Naquele momento eu estava agora dizendo também naquele quarto com a minha mãe, mãe, me ore, eu tenho que pedir libertação, clama, eu quero ser liberta. E mamãe, o que foi? Ela pensou em drogas, pensou em N coisas. Falei, mãe, não é nada disso, é fliperama. E quando eu contei que o meu dinheiro, o meu salário estava indo em fliperama, num shopping em Madureira, ali eu não podia ver o local que eu queria gastar dinheiro com fliperama, ela ajoelhou comigo, eu ali 17 anos, ela orou, clamou e falou, filho, vamos, Deus vai libertar. E eu passei a cortar pelo poder. Eu passei, não, olha o que nós ensinamos na lição. O Espírito Santo entrou no meu coração e me deu vitórias sobre os joguinhos, sobre os flipamas. Nunca mais eu pedi a Deus, nunca mais me deixe viciar nessas coisas. Você é viciado? Sabe que você está roubando o descanso, você não vai ter prazer no sábado, você não vai dormir. E aí, queridos, o que acontece? Eu passei pelo segundo assalto. Quando você começa a dar aberturas para o inimigo entrar na sua vida, ele quer tirar aquele propósito de aquela sua mãezinha que queria que você estivesse sempre servindo e abençoando vidas. E o que aconteceu? No segundo assalto, Deus já não me protegeu tanto assim, como foi no primeiro. Eu estava agora saindo tarde. Eu confesso, queridos, que eu não me lembro o que me fez ficar tarde, foi conversa, acho que não era mais o fliperama, mas eu cheguei tarde, era quase 11 da noite, eu estava na Taquara, não tinha mais ônibus para Curicica, e um outro rapaz estava no ônibus e falou assim, olha, nós somos fortes, nós somos atletas, vamos correndo, quem sabe em 20 minutos correndo a gente chega em Curicica. Eu falei, tá, vamos correndo. E saímos 11 e tanta da noite correndo, indo para Curicica. Quando passamos ali perto da Merck, num lugar que tem uma comunidade, mais de 20 jovens nos cercaram. Um deles com uma arma na mão, os outros com canivete, para nos assaltar. Sabe o que eles me levaram? Primeira coisa que eles arrancaram, do meu pé, para ajudar vocês aí, o que eles tiraram? Aquilo que no meu coração estava ali, um tênis Adidas. Aquele rapaz que estava comigo, que eu não conhecia, que estávamos juntos, eles já tinham tirado a camisa e a calça dele também.
Eu falei, Senhor, eles vão me deixar nu. Arrancaram minha camisa, eles arrancaram, igual o urubu com a carniça, ali arrancando as coisas. Naquele momento, o que eu vou contar agora, não recomendo que vocês façam. Mas o sangue subiu, e como eu já estava dando brechas para o inimigo, eu já estava fazendo algumas coisas. Minha mãe não queria que eu fizesse lutas, mas eu já estava fazendo com alguns colegas na rua, companhias não cristãs que ensinam coisas diferentes dos princípios de Deus. E ali, então, eu estava aprendendo algumas lutas e eu me achava agora forte. Eu não tive a coragem de dar um golpe na mão, bem aqui do rapaz que segurava a arma. Eu rodei, dei um golpe na mão, arranquei a arma da mão dele, a arma caiu dentro da merca, onde era uma cerca de arame farpado, caiu lá dentro. Eu pisei nele, dei um voador assim no peito do rapaz, abri a roda e agora sem tênis, sem camisa, mas ainda com a minha calça, com a minha carteira, com meus documentos, eu abri meio e fugi, mas corri tanto que aquela meia branca, grossa, né, que a gente tem aí, soque, eu corri tanto que aquela meia comeu a sola, acabou, corri muito, e aquele rapaz correndo só de cueca atrás de mim, correndo, eu e ele, correndo, até que uma moto, uma CB400 se aproximou, e quanto mais aquele motoqueiro chegava, mais eu corria, e o motoqueiro tentava falar e eu corria, e ele dizia, espera, e eu que esperar, eu corria mais ainda, e ele foi esperar, até que eu entendi o que ele falou. Ele estava dizendo, olha, os rapazes já conseguiram pegar a arma, eles vão vir atrás de vocês, sobe na moto, e subimos os 3, e ele nos levou até em casa. Livramento, mas eu já passei por algumas dificuldades. Por quê? Porque eu dei brechas. Foram 2 brechas, os joguinhos, e agora uma outra questão, música, que amanhã eu vou contar outros detalhes, mas hoje sobre a música. Eu estava ouvindo músicas que não deveria ouvir. E se eu der brecha para o inimigo, se você dá brecha, se você quer ter o Espírito Santo guiando, como Daniel leu, você precisa romper com tudo que é do inimigo. E eu confesso, queridos, foi um livramento, mas eu já passei por algumas perdas. Perdi meu tênis Adidas. Minha mãe ficou apavorada quando eu cheguei em casa sem roupa. Porém, queridos, passei uma terceira experiência. Porque, queridos, as músicas, as coisas que o mundo oferece já estavam me trazendo ali no coração alguns desejos que os jovens de hoje também têm. Eu já estava no sábado na igreja, mas ali com a atenção voltada, que o sábado acabasse logo, não era mais o descanso para mim. Eu já não entrava no sábado como descanso do Senhor, e esse é um princípio, você é um mandamento, nós devemos santificar, descansar, ter comunhão com Deus, ter prazer, e ficar triste quando o sábado acabar, deveríamos dizer, acabou. Não, hoje a gente fica, olha, que horas vai acabar, que horas é o pôr do sol, porque você já quer fazer sábado à noite algumas... Não, vai dormir cedo sábado à noite. O sábado hoje, que eles vai dormir cedo, porque amanhã às 5 da manhã o inimigo não quer que você acorde. E saiba que quando nós temos aberturas ou damos aberturas para o inimigo, ele manda provas para nos ajudar a acordar. E eu ali pedi perdão a Deus, me entreguei a Deus, mas aí fiz 18 anos e aí fui servir o quartel. Sabe, fui servir o quartel. A gente vai esquecendo, Jair, uma dos conselhos dos nossos pais, é verdade. A gente esquece, né? A mamãe, como minha mãe orou por mim, ela está aí, ela sabe, cabelos branquinhos, né? E olha, queridos, naquele momento em que eu agora estava já dando algumas aberturas, Deus falou, tá bom, vamos dar provas. E ao servir ao quartel, queridos, eu passei por uma prova grande, porque se o sábado é um sinal entre Deus e o homem, no quartel, mais uma vez, eu tive que relembrar que lá aos 12 anos, com a minha tia Sulamita, eu disse que serviria a Deus, que seria de Deus, Deus queria que eu lembrasse disso. E aí, quando eu entrei no quartel, passei por duras provas, questão de alimentação no acampamento de sobrevivência, chamado bivac. Queriam que eu comesse carne de porco e eles ficavam rindo, por que você não come? Queria que eu bebesse sangue do porco que eles matavam, eu não bebia, então por quê? Eu era perseguido, então quando chegou o momento de escalar, no sábado, as pessoas que ficam ali de prontidão no quartel, o sargento que me escalou, o sargenteante, me colocou no sábado e colocou o Pedro no domingo. Eu fiquei, agora o sábado é o dia de descanso, é o dia de Deus, é dos mandamentos de Deus, e agora eu tenho que trabalhar.
Não, não posso. Aí fui no sargento, falei, sargento, conversei com o soldado Pedro, ele aceitou trocar. Eu fico com ele para ele no domingo e ele fica no sábado. E o sargento falou: não, não, eu quero que seja você. Eu troco de todo mundo, menos você. Eu quero você aqui no sábado. Talvez ele já sabia lá de que eu era adventista por causa do acampamento, não comer carne de porco e outras coisas. Eu quero você. E, queridos, a prova foi grande, porque agora eu tive que falar Deus, e eu não quero desrespeitar o meu Deus. Porém, ele não deixou e eu disse, eu vou ter que faltar. E faltei o primeiro sábado, ele escalou de novo, faltei a segunda vez, ele faltou a terceira. Resumindo, eu já estava com vários BIs, que é boletim interno, várias notificações, nome sujo, até que ele disse, olha, se você faltar mais um sábado, você vai ser preso. E realmente eu disse, sargento, eu já expliquei, sempre tem quem troque, mas acabou ele me escolhendo mais uma vez, e ao faltar, cheguei no quartel na segunda-feira, fui recolhido, tive que passar a semana preso. Quando chegou na sexta-feira, eles me liberaram, mas sabe o que eles fizeram no sábado seguinte? Me escalaram de novo. E ele disse, só que agora tem um detalhe, o coronel quer falar com você. E eu fui conversar com o coronel, o comandante-geral, e o comandante disse assim, olha, por que você está insistindo em faltar, em desrespeitar, em desobedecer às ordens aqui no quartel? Eu disse para ele, não, é porque eu sou adventista. O sábado é o dia de descanso, é um dia também santo, é um dia de bênção, é um dia que a gente entra em contato com Deus. Mas isso já foi abolido, e ele era presbiteriano, e eu me lembro que por 2 horas e meia, mais ou menos, eu fiquei em posição de descansar, as pernas começaram a ficar dormentes, mas ali ele me falando textos, e eu citando textos da Bíblia, e ele dizendo que não, eu disse que não foi abolido, e trabalhando o texto, trabalhando e mostrando e provando. No final de 2 horas e meia, conversando com ele, ele disse, olha, se você faltar mais um sábado, você vai ser expulso do Exército Brasileiro. Eu falei, coronel, já disse para o sargenteante, vou dizer para o senhor, eu não estou desrespeitando o senhor, eu estaria desrespeitando a Deus que está acima do senhor. E eu preciso atender o meu Deus. E naquele sábado eu fui para a igreja. Na igreja eu pedi oração e falei, Deus, olha o que a prova. Mas olha, querido Deus, me ajuda, me livra, me salva dessa prova. E sabe o que aconteceu? No domingo eu estava angustiado, porque na segunda-feira teria revista ali a tropa. E aí, quando nós chegamos no quartel, o coronel colocou todos em forma. Ele entrou no jipe, passou fazendo ali revista à tropa. E quando fizemos continência, que ele passou, ele fitou bem nos meus olhos. E quando ele terminou, eu falei, pronto, ele já me viu aqui. Aí ele terminou a revista, subiu no palanque. Sabe que a primeira coisa que ele disse? Soldado Gomes, que era o meu nome de guerra, só de um passo à frente, fiquei em destaque, na frente de todo mundo, um passo à frente. E eu dei um passo à frente. Quando eu dei um passo à frente, ele falou diante de toda a tropa. Ele falou, eu pensei ali naquele momento que ele ia me expulsar. Mas ele falou uma frase que também gravei. A pátria precisa de soldados fiéis à pátria, como esse soldado é fiel ao Deus dele. E a partir de hoje, o soldado Gomes vai ter o sábado. Não fui mais escalado no sábado. Os colegas passavam a perguntar o que é esse dia de descanso. E fiquei 1 ano e 27 dias no quartel, saí na última baixa por causa dos BIs. Mas, queridos, se você entregar a tua vida a Deus, confiar em Deus, a Javne vai colocar a música do Arautos do Rei, de preferência, Javne, aquela do WhatsApp, que não tem letra, porque eu quero só que vocês ouçam a música. E no bate-papo você vai apenas escrever assim, olha, eu me entreguei a Deus ontem no primeiro dia. Se você não assistiu, pegue lá no YouTube e assista. Entregue, confia em Deus. Porque ele vai querer que você entre no descanso. Ele vai querer que você aceite ele como seu Deus e ele quer passar um dia com você. Ele quer que esse sábado você vá à igreja. Não fique assistindo pela internet, é necessário estar presencialmente. Você vai ver mais à frente, nós vamos falar. Sabe, queridos, sábado é para Deus falar contigo desde ontem ao pôr do sol.
Ele está querendo ter esse encontro contigo, ele quer que você descanse, que durma cedo. Ele quer que você seja um filho querido que ele cuide, mas você precisa confiar e descansar que ele vai te liberar do emprego. Se você tiver que perder o emprego, ele vai te dar outro emprego, mas o sábado é do Senhor. É o dia que ele escolheu para que você descanse, para depois você ter forças para trabalhar 6 dias. Queridos, eu vou pedir, queridos, eu sei que tem gente que fala assim, já começou a semana, já começou os 10 dias, já começaram os 10 dias, então não tem como chamar, mas chame pessoas para estar amanhã, aqui às 5 da manhã. Domingo, pastor Jefferson me disse, é o dia que tem menos pessoas numa live de manhã. Porque sábado à noite o inimigo leva você para ficar esbaldando. Passei o dia na igreja, agora vou fazer joguinhos, vou comer pizza, vou fazer isso. Não, nós estamos num propósito de não jantar. E ontem a minha filha ainda judiou, fez pão de queijo. E o pão de queijo começou a cheirar e ela disse assim, pai, não vai comer? Eu falei, não, filha, não vou comer. Porque eu queria estar com a mente descansada. Quando você não janta, ou come uma fruta pequena, lembra da melancia? Não é melancia não, viu, gente? É uma fruta pequena, de preferência ali, só uma fruta só, para o estômago não reclamar. Mas vai dormir cedo, para que a domingo a gente quebre, não tenha só aqui 100 e poucos pontos, tenhamos mais. Convide alguém, não entre aqui amanhã sem convidar alguém. Que bom, Angélica. Uma maçã, uma maçãzinha, viu? Queridos, Deus quer que você amanhã esteja aqui, traga seus amigos, seus convidados, a pessoa que você está orando, insista. Eu insisti, mandei para vários aqui de novo. Luana está aqui de novo, bem-vinda, Luana. Mas olha, queridos, Deus quer fazer milagres. Então, só quero que você escreva no bate-papo. Você escreva no bate-papo e diga assim, olha, o pastor Edson está contando seu testemunho, ok? Mas é a nossa história, porque o inimigo também está tentando destruir você. Ele quer que hoje você vá para um trabalho, e quem sabe hoje você vai ter que ligar para o patrão, a partir de hoje eu vou guardar o sábado. A pessoa que está me discipulando está me ensinando a Bíblia, eu aprendi que é o dia de descanso, é o dia que comemora a criação. Faça um propósito e Deus vai coroar você de bênçãos. E se o homem aqui não reconhecer, Deus vai voltar e vai reconhecer você como filho dele. Tá? E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Não deixe Jesus de fora. Convide para ele entrar no seu coração. E eu vou contar coisas terríveis que eu também já fracassei. E você vai entender que talvez seja também coisas que você fracassou. Mas nesses 10 dias de oração, estudo da Bíblia, você vai ter libertação. Sabe por quê? João, capítulo 8. E conhecereis Jesus. Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecendo o sábado, conhecendo que tem que se entregar, faça. Porque Jesus vai te dar muitas vitórias, porque ele vai vir te buscar. Escreva no bate-papo, eu quero me entregar, que é o primeiro princípio, confiar nele e quero entrar no descanso. Eu aceito. Se quiser, escreva só assim, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Coloca aí, Senhor, eu aceito, eu quero ser de Jesus. Se eu tiver vícios, como o pastor Edson contou do fliperama, eu quero vencer vícios. Eu aceito o Espírito Santo entrar. Eu falei assim, Senhor, eu não quero errar. E olha só, eu ensinei vocês que não é assim a oração, não é? Eu tenho aprendido. Olha, eu orei assim, Senhor, eu não... E eu cortei o eu, falei, Espírito Santo, dá-me poder para não errar, não cair mais em tentação. Espírito Santo, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. O Espírito Santo agora dê vontade a esse povo a fazer uma dupla de oração. Sem oração vocês não terão vitórias, queridos. O inimigo vai até ficar feliz se você orar sozinho, mas se você tiver em dupla de oração, você vai ter vitórias. Por favor, aceite esse desafio de hoje. Façam suas duplas e todos os dias ore com a sua dupla e você vai ter vitória. Se você não fizer esse pedido a Deus e entrega, você não vai conseguir. Amanhã eu quero que vocês me digam, eu fiz minha dupla. Nós queremos nesses 10 dias receber os que os discípulos receberam, o batismo do Espírito Santo. Os discípulos receberam o Pentecoste depois daqueles 10 dias de oração.
E eu quero que você receba também, eu quero receber também. Enquanto isso, nós vamos estar aqui fazendo o nosso encontro, nossas duplas, só que ele vai derramar a chuva serôdia. Eu quero orar agora por todos. Então, por gentileza, feche seus olhos, que eu vou conversar com Jesus. Ó Senhor Jesus, nosso Deus, obrigado por aceitar o plano do Pai e morrer na cruz do Calvário para salvar-nos, para limpar-nos, curar-nos do pecado. Obrigado por nos dar semanalmente um dia de cura, um dia de descanso, Pai. Descanso espiritual, descanso em que nossa mente está nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse sábado que agora inicia já na madrugada, com mais de 100 pessoas aqui dizendo: eu te aceito, Jesus. Eu quero ser de Jesus, eu quero ter vitória. Mesmo que venham provas, Senhor, que tenham vitórias. Temos filhos, temos cônjuge, temos tantas pessoas que estão nas mãos do inimigo, libertas. Nós vamos passar um sábado jejuando, orando, clamando, para que haja o poder do Espírito na igreja da madrugada, nessa igreja que é tua, Senhor, é uma igreja invisível. Nós queremos, Senhor, ver aqui mudanças na nossa vida. Faça milagres, Senhor, nós somos teus. Que o Espírito Santo entre aqui e seja ele que nos dê um novo querer. Pai, ajude as pessoas a que tomarem decisões e guardar, santificar, descansar nesse dia. Não é o domingo, Senhor. O domingo é o contrário, já é o primeiro dia de trabalho. E o tema de amanhã, o Senhor vai nos alertar o que devemos fazer, porque tem muitos aqui santificando o domingo também. Misericórdia, Senhor. Domingo não é um dia de descanso, é um dia para a gente trabalhar. E nem que seja para trabalhar para Jesus, mas é de trabalho, Senhor. Vamos querer aprender. Traga-nos aqui amanhã, não sozinhos, com mais pessoas. Tira o egoísmo de querer a salvação para si próprio. Ajuda-nos a salvar, levar outros para vir conhecer essa mensagem, Pai. Eu suplico, eu clamo, em nome de Jesus, derrame o Espírito Santo em nós. E Espírito Santo, fique conosco, nos dê uma noite desse sábado bem especial, em nome de Jesus. Amém.